Nos próximos 10 minutos eu vou te mostrar basicamente como essa apresentação de vendas aqui me gerou mais de R$100 mil de vendas e como você pode utilizar ela para aplicar na sua agência e ter os mesmos resultados. Quero sua conversão hoje de pessoas que fazem a reunião, que recebem a proposta, não seja mais de 50%, esse vídeo vai te ajudar bastante. Então já se inscreve no canal, que conteúdo bom aqui tem toda semana, beleza? Então vamos parar de merchan e vamos pro conteúdo prático. Cara, basicamente, vamos lá. Espero que você tenha percebido aqui, a gente tem um design mais elegante, né? É importante posicionamento. Você quer cobrar mais caro? 3 mil por mês, 4 mil por mês? É importante que você tenha um design bonito. Caso contrário, vai acabar com o cliente não coloque você na prateleira de valor alto. Não falo nem de preço. Valor é a percepção que ele olha o que você entrega. Fechou? Então vamos lá. Basicamente, aquela introduçãozinha, proposta comercial. Eu gosto de colocar a logo da minha empresa e a logo do negócio da pessoa para a gente conseguir ter basicamente essa coisa mais personalizada, né? Ó, logozinho aqui, pronto, bem simples. Depois, funil da call. Basicamente, isso aqui seria desse negócio específico de call, porque é um negócio que vai prestar serviços vendendo por reunião, então seria o funil da call. Você poderia fazer o funil do e-commerce, funil do infoproduto, vai variar de acordo com o negócio. Pode até especificar o negócio, tipo funil de contabilidade, entendeu? Quanto mais personalizado, melhor, porque o cliente entende que você é especialista naquilo. Então, é importante outra coisa, que você sempre fale com argumentos de que você tem certeza do que está falando. Ou seja, falou alguma coisa, o cliente, não, mas Meta Ads não funciona para o meu negócio. Tu fala assim, funciona assim. Eu já tive resultado com esse negócio e funciona. O que você está fazendo errado, basicamente, o anúncio não está se comunicando certo, o posicionamento do público, ou até mesmo a sua oferta não está sendo interessante o suficiente. Mas com a minha metodologia, você consegue ter resultado. Por quê? Quando você entende que você é o especialista, você que dita o que funciona e o que não funciona, qualquer coisa que ele fale que seja contrário que você, ele está errado, entendeu? Ou pelo menos ele não sabe a verdade completa. E é importante que você deixe isso claro para ele, porque quando ele faz uma reunião com você, você é o especialista. Pensa bem, cara, tu deve fazer aí por ano dezenas, se não centenas de reuniões com diferentes pessoas. Essas pessoas que você está fazendo reunião, elas fazem, se for 10 reuniões no ano, é muito. Entendeu? Em relação à contratação. Então, aquela reunião que ela está fazendo com um especialista, na visão dela. Então, é importante que você sempre fale com certezas. Não é eu acho, o que você acha, você edita o que funciona. Importantíssimo você entender isso. E esse funil, então, você deve usar essa mesma linguagem. Fulano, basicamente, vamos criar a oferta e produzir conteúdo que funciona no teu nicho de contabilidade. A gente sabe o que funciona e vamos fazer com base nisso. Aí, a partir dessa oferta que a gente vai criar, vamos construir anúncios para conseguir atrair as pessoas. Por quê? Os anúncios eles vão basicamente envolver a segmentação de público e a comunicação e o posicionamento. Então, se baseando nesses 3 tópicos, vamos ter que criar. Você vai fazer um ambiente mais bonito, com roupa mais elegante. Vamos usar uma copy que use a nossa oferta que criamos. Vamos usar uma copy que se comunique com as dores no início da pessoa, ou seja, um hook bom. Né? É aquele hook ali bom, Vitor, quer hook bom? É você manter de 20% a 50% das pessoas nos 3 primeiros segundos. Né? É o hook rate. Caso você não analise essa métrica no Meta, é importante analisar. Hook rate 20% a 50%. 50% é no mundo perfeito, assim, que é muito bom mesmo. Tem gente que consegue até mais, né? 50% é um ótimo. 20% é aceitável, beleza? Então, faça anúncios que você consiga manter isso. Até um ponto interessante de saber é isso aqui, ó. Quando tu faz um anúncio e tu tem um hook rate baixo, ou seja, tu reteve, sei lá, 7% das pessoas no teu anúncio. 7% viu os 3 primeiros segundos. Então, quer dizer que o resto do teu anúncio, tu não soube se é ruim ou bom. Então, ao invés de fazer um anúncio todo completo de novo, tu muda só o hook. Tu usa o mesmo corpo, o mesmo CTA, não precisa nem regravar, só utiliza e muda os 3 primeiros segundos. Entendeu? Porque se a pessoa não viu o hook rate, tu não tem como validar se o resto do anúncio é bom ou ruim. Então, nem por que gravar outro. Entendeu? Isso é uma tática muito boa para tu reciclar anúncios e até mesmo o conteúdo. Show? Então vamos lá, a gente definiu a segmentação, definimos o público e agora vamos falar da landing page e CRM. Vitor, o que é isso? Aqui é basicamente o destino. A gente pode primeiro encaminhar a pessoa para uma landing page, se for e-commerce é meio que obrigatório, né? Mas para prestando serviço é importante que tenha 2 percepções. Quais são? Basicamente, eu posso levar a pessoa tanto para um formulário ou para o meu WhatsApp. Vitor, quando é que eu vou usar a landing page? Eu gosto de usar a landing page quando eu valido a oferta, ou seja, o anúncio, ou pelo formulário ou pelo WhatsApp, porque é mais rápido, entendeu? Se eu validar alguma oferta do meu anúncio, alguma proposta específica que eu comentei que eu vi que começou a dar muito ROI,
eu pego essa proposta e boto num site para qualificar ainda mais, entendeu? Caso contrário, eu uso só o formulário instantâneo do próprio Meta e do WhatsApp. A tática aqui, pessoal, é você atender muito rápido, fechou? Aqui eu estou basicamente explicando como é que tu explicaria para o teu cliente, show? Além disso, vamos também implementar um CRM, porque se tu não organizar as pessoas que estão chegando, dificilmente vamos conseguir aplicar o aumento da conversão. Vai chegar lead vai dar vácuo e a gente tem que fazer o follow-up. E o CRM é para organizar as pessoas. Imagina tu fazer reunião com 100 pessoas. É muita gente e não é viável você ficar lembrando de falar com 100 pessoas, entendeu? Outro ponto, chamada. Assim que a pessoa se cadastrar, falamos com ela na mesma hora. Não demoramos nem um pouco, porque se demorar, a conversão abaixa. Show? E aí, no mundo ideal, a pessoa fala com a gente já vende. Seria o mundo ideal. Acontece, né? Mas não posso basear que vai acontecer sempre isso. Por isso, temos a etapa de follow-up, quando a pessoa não converte. Basicamente, faço o follow-up no WhatsApp. Pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem. O foco é conversar com a pessoa. E aí, a tática que a maioria das pessoas não faz bem feito, que é o remarketing. Nossos anúncios de remarketing não são apenas para aparecer para novas pessoas, mas são aparecer para novas pessoas tirando as objeções que elas tiveram, apresentando novas formas de oferta, porque se essa oferta aqui não fez ela comprar, quer dizer que eu tenho que criar outra oferta. Então eu vou criar outra oferta, entendeu? A gente também aparece no Google Display, que é basicamente sites parceiros do Google, para conseguir realizar essa venda. Fechou? Além disso, pessoal, vamos basicamente ter a proposta. Como é que a gente vai bater a meta do cliente? Que é basicamente ficar mais bonitinho, né? Você coloca o logo da sua marca aqui e fica mais personalizado. Você pode mudar as cores também, né? Claro. Se você quiser copiar o design, pode copiar. Bate o print, bota o ChatGPT, que ele consegue fazer isso aqui. Só muda as cores para ficar adaptável à sua. Fechou? Aí eu falo sobre as altas demandas de potenciais. O que significa isso? A gente melhorar a segmentação do público, colocar um público que tem mais dinheiro, segmentando por iPhone 13 para cima, segmentando regiões específicas, a própria comunicação do anúncio, ser com o público de alta classe, otimização diária das campanhas. Isso envolve o que a gente vai trabalhar já já, que é basicamente usar o CRM e inteligência de dados, que a gente pode chamar de BI, né, que é Business Intelligence, que é basicamente eu trabalhar com as métricas ultramente precisas, eu ter uma planilha onde eu consigo rastrear exatamente qual público e qual anúncio está sendo muito eficiente, beleza? Eu vou fazer outro vídeo falando só sobre isso, que é muito interessante para tu conseguir aplicar para os seus clientes, porque vai aumentar muito a tua conversão e a tua forma de analisar dados, fechou? Aí também fazer o estudo das palavras-chave com menor CAC para subir os anúncios no Google, desenvolvimento de criativos estáticos e em vídeo. Aqui, pessoal, é importante que tu entenda que se teu cliente já anuncia, tu mostra o que ele está errando para que tu diga o que vai melhorar, entendeu? É importante dar esse informação de valor, né? O que tu vai fazer. E além disso, vamos ter relatórios semanais em nosso grupo, porque a comunicação é essencial para ter um projeto que está alinhado. Não adianta de nada eu te dar resultado, eu te mostrar como eu estou dando resultado, o que está mudando o teu negócio. Não é só tu sentir, eu vou te mostrar com dados o que está acontecendo. Depois, otimização de processos internos, preparação da equipe comercial, porque mais de 50% das empresas brasileiras elas não sabem como vender. Elas têm, às vezes, um bom time de vendas, mas não é organizado, né? Então, a gente tem que deixar isso mais organizado. Vou deixar claro esse dado que eu te falei aqui, acabei de inventar, pesquisa isso melhor, entendeu? Mas quando fala dados, fica mais baseado tua fala, entendeu? Sugestões de ferramentas que potencializem a expansão do canal de aquisição. Isso aqui é importantíssimo porque quando tu consegue sugerir ferramentas, exemplo como alguma ferramenta de baixa lista, por exemplo, o B2B Leads, é importante que o teu cliente tenha esse suporte além do marketing de vendas, entendeu? Que tu entenda de negócios também. Tu consegue ajudar ele a contratar, por exemplo. Acompanhamento semanal e análise de resultados. Que é o básico, né, pessoal? Por favor, não é só tráfego pago nesse mundo. Tem que saber acompanhar vendas. Metodologia e cultura de vendas. Até uma interpretação de cultura que eu acho interessante tu saber, culturas, basicamente, comportamentos. Então, por exemplo, se tu tiver um cliente que fala, pô, eu coloquei uma cultura para minha empresa, mas não deu certo, né? Eu sempre ouço isso. Então, tipo assim, cultura não é só o que está na parede, né? Ou o que está na biografia do grupo, da empresa. Cultura é basicamente comportamentos. Então, por exemplo, tu quer que as pessoas elas façam over-delivery, né? Nosso lema é fazer over-delivery, que é basicamente entregar mais o que a gente faz. Então, tu tem que criar um comportamento que vai te resultar isso, né? Que é basicamente a pessoa ela ficar mais tempo trabalhando. Ou a pessoa ela sempre entregar, que até o Flávio Augusto falou uma vez isso, sempre entregue uma coisa a mais do que você propôs. Então, por exemplo, sua meta é fazer 2 vendas
faz 3. Entendeu? Porque tu vai sempre estar o over delivery. Só que eu gosto de mais comportamentos mais práticos, tipo assim, ser consistente. Então, tu nunca errar. Todo dia é pra estar aqui, esse horário não pode faltar. Porque a nossa cultura é ser consistente. Não errar os horários, por exemplo. Entendeu? Mas sempre se baseia, até pro teu cliente, pro teu negócio, em como criar culturas, que basicamente comportamentos. Fechou? Cultura, mesma coisa que comportamento. Cultura da China, o pessoal lá come, se a China, o Japão, o pessoal come inseto. É um comportamento. Entendeu? Essa relação. Sua equipe, mesmo que você seja uma pessoa só, é importante que tu meio que destrinche isso para ficar maior, né? Agregar mais valor na visão do cliente. Aí tu coloca o que tu entrega, design, editor, customer success. Isso aqui tu tem, todo negócio tem, né? Que é basicamente o cara que vai ficar dando suporte do cliente ali. Copywriter, comercial e gestor de tráfego. Aí tu coloca as pessoas, se tiver foto delas aqui, para ficar cada vez mais compatível com a realidade. Show? Mídia paga, isso aqui é apenas informativo, eu nunca explico isso aqui, eu mando para o cliente depois todo esse PDF aqui, aí se quiser ler o que cada um faz com mais precisão, tá aqui. E depois empilhamento, que não pode faltar, né? O importante do empilhamento é ser sempre real, né? Por exemplo, fulano, sendo sincero, se eu tivesse dinheiro infinito, eu falaria para tu contratar uma equipe interna, né? Porque a equipe interna vai focar mais em ti, mais personalizado, mas possivelmente você não vai ter 2.000 para um gestor de tráfego, 2.000, 3.000 para um consultor comercial, 2.000 para um CS, 2.000 para um design editor e 4.000 para um head. 13.000 por mês vai ficar meio pesado para ti, para testar uma estrutura, correto? Aí o cara fala, pô, com certeza. Né? Então, basicamente, não vamos te cobrar isso. Né? A gente vai entregar toda essa estrutura, porque a gente consegue atender vários. A gente tem um squad para vários clientes e tu vai ter a mesma qualidade, se não mais, que uma equipe dessa aqui, porque a gente treina menos nossas pessoas, a gente tem um bom head para guiar o projeto, né? Porque não adianta de nada pessoas qualificadas se não tiver um direcionamento. A gente tem esse direcionamento, tanto que a gente teve clientes com resultado mesmo nisso que eu te mostrei. Basicamente, esse projeto vai ficar com aí tudo de os entregáveis, né? Implementação do funil, por 3 mil reais. Aí pode dar vários caminhos por aqui, que é tipo, 3 mil por mês, sem nenhum contrato de fidelidade, ou 3 mil por mês, contrato de 2 meses de fidelidade, aviso de prévio de 30 dias. Se quiser fechar 6 meses, dá para ser 2 mil por mês, tem um desconto de R$1.000 no mês, e várias formas de conseguir manipular isso aqui, entendeu? Basicamente isso. E depois, basicamente, grupo de WhatsApp. Aqui é o onboard, né? Eu gosto de explicar quais seriam os próximos passos. Fulano, o que achou do projeto? Fez sentido para ti? Até interessante. Antes dessa parte aqui, ó, de mostrar o preço, fala aqui, ó. Pô, Fulano, eu vou te mostrar o preço agora, mas antes de mostrar, só queria saber. Se o preço hoje fosse R$200, tu fecharia comigo? Ela fala, pô, com certeza. Então é porque o meu projeto, tirando o preço da jogada, faz tiro para ti, né? E ele fala, pô, sim. Porque quando tu tira todo o resto da jogada, só o preço, tu sabe que o preço vai ser a objeção, então fica bem mais fácil tu lidar com ela depois, entendeu? Tu não vai ter que se preocupar com, vou ter que falar com minha esposa, vou ter que falar com o meu sócio, porque se o preço for o problema, tu converte, pô, se o preço for um problema hoje para você, quer dizer que você tem que resolver esse problema agora, né? Porque se você tá com dificuldade de ter dinheiro hoje, imagina daqui a um tempo, se você, pelo que me falou, as coisas estão piorando, né? A tendência não é melhorar se você não fizer nada, só resolve o problema se você for atrás de uma solução. E pelo que a gente está escapando dela, né? Então, basicamente, a gente faria essa forma de contornar a objeção. E aí, tu faria o onboard, né? Explicaria como funciona o processo para entender o passo a passo. Eu já gosto de falar como se a gente fosse fechar, né? Quando é que ficaria uma reunião de kickoff para ti? Na sexta-feira? Fechou. Aí, eu vou te mandar aqui um link para pegar a melhor hora da sexta-feira para ti. E aí, também te mandar o formulário do contrato. Tu vai querer alguma cláusula específica? Na verdade, nem pergunta de cláusula. Pergunta só, se você conseguir fechar um contrato, seria ideal. Né? Tu manda o contrato na reunião, pede pra ele dar uma olhadinha. Se ficar show, ou pede pra ele pagar. Tem gente que não gosta de fechar o contrato, assinar na reunião. Pede só pra ele pagar. Porque aí dá o descontinho, né? Se tu pagar agora R$200 de desconto a mensalidade, que se você quiser fechar mesmo, vai dar certo. E importante, pessoal, uma coisa muito importante nisso tudo que eu falei aqui, é volume, né? Porque, tipo assim, se tu fizer essa proposta para 3 pessoas, pode ser que... que travou a minha tela aqui para vocês? Ficou no kickoff, né? Pronto. Deixa eu dar e volta aqui. Pronto. Pessoal, importante vocês entenderem que, basicamente, se a pessoa ela não querer fechar na hora, a tua conversão abaixa um pouco. Né? Então, é ideal que a gente consiga ter o comprometimento do cliente na hora da reunião, porque fica muito mais fácil a conversão
Se tu botar para ele ficar enrolando, a chance de conversão baixa muito. Né? E lembra, volume. Né? Não é só fazer isso aqui para 3 pessoas, mínimo 10, para tu começar a validar. Qualificados, tem que ter dinheiro. Se o cara tiver dinheiro. E outro ponto, ninguém vai para essa reunião aqui se não tiver dinheiro. Isso foi a pio agora, eu joguei a pio. Por quê? Teu processo tem que ser baseado em quê? Basicamente tem que ser as pessoas que se cadastraram, show. Aí se cadastrou, tu falou com elas. Depois tu falou com elas, marcou a reunião de diagnóstico. Na reunião de diagnóstico, tu já deve saber se ela pode ou não pagar teu serviço. Pelo número de funcionários, pelo investimento em anúncio, pelo faturamento mensal. Se ela puder pagar, faz reunião de venda. Se ela não puder, tenta vender no downsell. Entendeu? Eu já gosto de saber o faturamento dela na ligação, assim que ela se cadastra. Preciso cadastrar na mesma hora eu ligo. Falo com ela. Pô, Fulano, tudo bem? Deixa eu perguntar umas perguntinhas aqui, fazer umas perguntas aqui, só para entender melhor a tua situação e saber se vale a pena a gente marcar uma reunião, eu te explicar melhor o meu negócio, te explicar melhor o teu, para ver se tem fit. Por quê? Porque aí, se ele não tiver o faturamento que eu quero, eu já marco a reunião de downsell, para vender downsell, não é serviço. Vender um produto de R$ 2.000 ali, só para conseguir caixa, entendeu? Para continuar em anúncio. Essa seria a estratégia, entendeu? Espero que tenha gostado do vídeo. Para mais conteúdos como esse, só se inscrever no canal, que toda semana, 2 vezes por semana, temos vídeos como esse, entregando conteúdo que eu pago caro. Sério, tem coisa que eu paguei R$ 12.000, uma única mentoria, para conseguir ter esse tipo de conhecimento que agrega valor e dá resultado. Fechou? Valeu!